de 2020. Meu nome é Carlos Eduardo Gessi, eu já ministrei algumas aulas. Quem já assistiu aí Noções de Direito, Direito Constitucional, provavelmente já me ouviu falando, mentindo falando um monte de besteira aqui. E eu estou de volta para dar Direito Administrativo no curso de Gestão em Segurança Pública. Vocês serão tecnólogos, né, em Gestão em Segurança Pública, um curso que possibilita aí atuar na área de segurança pública de forma geral, tanto no setor privado quanto prestar diversos concursos públicos. Então, o direito administrativo é uma matéria extremamente importante, tendo em vista que cai em todos os concursos. Desculpa aí a interrupção, foi só para ligar o cronômetro, para eu não me perder também no quanto eu vou falar aqui, porque a aula será dividida em 4 blocos de aproximadamente meia hora. Às vezes a gente vai um pouquinho a mais, às vezes é um pouquinho a menos, de acordo com os assuntos aqui. Nessa primeira parte nós teremos algo mais introdutório e que talvez não seja tão prazeroso estudar, mas que é necessário também. Eu sempre gosto de começar falando sobre um pouco sobre a matéria, mas também trazendo a bibliografia. Para essa aula especificamente, eu usei como livro base o livro do professor Alexandre Maza. É um livro que talvez não tenha uma profundidade absurda, como outros, como o professor José dos Santos Carvalho Filho, a professora Maria Silvia Zanello de Pietro ou o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas que para o curso de vocês atende muito bem, ele tem uma linguagem mais fácil, então eu optei por usar esse livro. Mas aí, se vocês quiserem buscar um livro numa biblioteca, num amigo que tenha, ou numa faculdade de Direito, qualquer um dos livros aí que vocês escolherem, vocês estarão muito bem servidos, tanto com o José dos Santos Carvalho Filho, com a professora Maria Silvia, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o próprio professor Alexandre Maza e outros, Matheus Carvalho, que é um professor de cursinho, que tem um livro muito bom, também muito didático, ou professora Fernanda Marinella, também extraordinária. São todos livros que eu conheço e por isso eu já li pelo menos algumas matérias sobre pontos, alguns eu já li inteiro, então eu posso indicar esses livros, todos eu tenho. Eu li Lopes Meireles também, Papa, mas morreu em 1990, então é um livro que é atualizado, não sei se vale tanto a pena, mas ele tem conceitos que são usados até hoje, é o maior administrativista que já existiu no nosso país, mais respeitado pelo menos. Então, qualquer livro desse que vocês pegarem aí vale muito a pena. E outros, se você me perguntar, Marçal Justem Filho, também pode usar. Em relação a livros de direito administrativo, fica tranquilo, que tem uma gama enorme aí, vocês podem usar o que tiver mais atualizado e que vocês gostarem mais da linguagem, beleza? Posto isso, já sabendo qual que é a bibliografia desse curso, vamos estudar um pouquinho do que é o direito administrativo, tá? O direito administrativo interfere na nossa vida diariamente, ele regula a função de administrar, né? Então, todo servidor público ou toda a administração pública de forma geral é regida pelo direito administrativo. Por isso, isso afeta demais as nossas vidas. A licitação da merenda do nosso filho quando ele vai para a escola é direito administrativo. Se você passa num buraco por uma rua que está mal feita, que não foi reparada pela prefeitura, trata-se de responsabilidade do Estado. Se o serviço das concessionárias de serviço público, por exemplo, a CEMIG, né, que é a companhia elétrica aqui de Minas Gerais, não te presta um serviço ou tem algum débito com você, isso é direito administrativo também. Tem um âmbito de direito administrativo. O concurso público, que amanhã, porventura, vocês venham a fazer, é uma forma de licitação no direito administrativo. Então, nós temos diversos âmbitos do direito administrativo e tudo que influencia a nossa vida
Então, por isso ele é tão relevante e cai em todas as provas de concurso. Não tem prova de concurso que não vai cair direito administrativo e direito constitucional. Eu nunca vi. Pode até existir, mas é um edital muito estranho. Pelo menos uma lei orgânica lá do município de Cabrobró do Norte vai ter a legislação administrativa, mesmo que local, eles vão cobrar. E vocês tendo essas noções aqui, vocês vão se sair melhor do que os concorrentes, isso com certeza. Então, vamos começar pelo conceito. O que é o direito administrativo? Então, é o conjunto de normas e princípios reguladores que estuda a atividade da administração pública, seus agentes, bens e serviços. Basicamente é isso. Esse conceito é muito espelhado no conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, não é preciso igual está no livro dele, mas é próximo. A ideia é que é o conjunto de normas e princípios que estuda a atividade da administração pública, seus entes, seus órgãos, suas pessoas e os serviços por essas prestados. Beleza? Conjunto, o direito administrativo é o ramo do direito público. Vou melhorar ainda o conceito para vocês terem um conceito ainda mais preciso. Aquele primeiro é válido, mas vamos melhorar um pouco. O direito administrativo é o ramo do direito público que estuda o conjunto de princípios e normas que regula a atividade de administrar do Estado e de qualquer pessoa do Estado, suas atividades, seus entes, seus bens e serviços, ok? Esse é um conceitinho básico aí, muito próximo do que é dado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Há outros conceitos de outros professores, não é que esse esteja errado ou aquele esteja errado. Por uma questão metodológica só, a gente tem que escolher um conceito. Eu achei esse mais completo, de mais fácil assimilação e que traz o maior número de conhecimento, de informação para o nosso estudo aqui. Beleza? Passado o conceito, que a gente diz que é o ramo do direito público, direito administrativo é o ramo do direito público, que estuda o conjunto de normas e princípios que regulam a atividade de administrar do Estado, dos seus órgãos, e tutela os bens e serviços, tudo isso, nós vamos passar para as características, tá? O direito administrativo, por ele tutelar essa ideia de administrar a coisa pública, ele é relativamente novo. Por quê? Porque não existia um Estado como nós conhecemos até a Revolução Francesa, mais ou menos. O Estado moderno surge basicamente após a Revolução Francesa. Não necessariamente decorrente dela, mas na mesma época. E decorrente em parte dela, influenciou também os Estados Unidos, mas são influências recíprocas entre Estados Unidos, França e depois toda a Europa ali. Antes disso, a gente tinha uma monarquia, geralmente absolutista, em que todo o poder ficava na mão do rei, do monarca, do imperador. Então, isso dificultava o surgimento do direito administrativo, porque o Estado era diferente, não tinha como você controlar. A coisa, basicamente, não chegava nem a ser pública. O Estado era meio que privado. Tem até a frase do rei, acho que é Luís XIV, Luís XV, não sei, da França, que dizia: o Estado sou eu. Eu não sei francês, então não vou me arriscar a falar aqui a frase em francês. Mas a tradução, se vocês colocarem no Google aí, o Estado sou eu, vai aparecer, acho que é Luís XIV. Então, ele representava bem, ele fazia o que ele queria. E aí você não tinha que ter normas para regular isso, nem discutir isso. A partir do momento que o monarca sai de cena, nós passamos a ter um Estado em que o povo tem uma participação e que não fica na mão de uma pessoa. E por isso a gente precisa estudar a melhor forma de gerir a coisa pública. O Estado nada mais faz do que isso. Então, nós não podemos fazer, o administrador não pode agir como ele bem quer.
ele tem que seguir o que é melhor para o Estado, ele tem que respeitar o interesse público. Nós vamos ver depois, quando estudarmos princípios, que a supremacia do interesse público é um dos princípios. Então, sempre o administrador tem que buscar o interesse público, não o seu interesse próprio, e nem o interesse do Estado sobre o particular. Não necessariamente esse. Ele tem que buscar o melhor, o que atende melhor o interesse da coletividade. Porque muitas vezes o Estado nega um medicamento para a coletividade em geral, e aquilo não é o melhor para a coletividade. Ele não está atendendo o interesse público, ele está atendendo apenas o interesse financeiro do Estado, o que não necessariamente vai espelhar o interesse da maioria, da coletividade em geral, e não necessariamente só da maioria. Pode ser também de minorias que também devem ser respeitadas dentro do nosso conceito de Estado. Ok? Então, em razão dessa alteração, desse surgimento de um novo modelo de Estado após a Revolução Francesa, é necessário criar, subdividir, na verdade, um ramo do direito público para que possa estudar essas normas, esses princípios, e assim avançar, evoluir. Por isso, o direito administrativo tem início no século XIX. Vamos lá, lembrando que o século XIX começa em 1801, tá? Não é em 1900. Então, a Revolução Francesa tem como marco 1789, tá? E eles dizem que o direito administrativo surge no século XIX, que seria de 1801 a 1900, ok? Então ele surgiu dentro desse século aqui. É um ramo relativamente recente, se comparado a outros. O direito penal existe há milênios, o direito civil também. Você tem institutos no direito civil que existiam há mais de 2000 anos, por exemplo, como a adoção, a coisa julgada. Então, o direito administrativo é relativamente recente para a ciência do direito. É algo novo, é um ramo novo. Como vocês vão ter outros ramos que vão ser considerados autônomos daqui a alguns anos, que possam ser mais novos ainda. Biodireito, direito cibernético, enfim, que hoje são subdivisões de alguns ramos já existentes, mas que no futuro talvez eles venham a se tornar ramos autônomos, como o direito administrativo é hoje. Beleza? Essa é a primeira característica do direito administrativo. A segunda característica, essa é específica do Brasil, tá? Nós não temos um código de direito administrativo. Como existe um código civil, um código penal, ou um código de processo civil, um código tributário, o direito administrativo não tem esse código. Ele está em legislação esparsa, então são várias leis soltas. E aqui nós podemos citar várias leis importantes. Lei de licitação, Lei 8666 de 93, Lei do Servidor Público, acho que é 8112 de 91, Lei do Processo Administrativo, lei de improbidade, são todos assuntos muito importantes. Lei das PPPs, que são das parcerias público-privadas, entre outras. Então aqui só para citar exemplos. A licitação, que é um assunto extremamente importante para o direito administrativo, não se encontra dentro de um código de direito administrativo. Então veja que tudo está esparso. E o que isso gera? Isso gera, às vezes, uma maior insegurança jurídica. Não quer dizer que ninguém vai respeitar a legislação, mas se ela estivesse codificada, ela mostra uma maior segurança, uma maior força. Além disso, ela tende a ser menos jurisprudencial quando está codificada, quando aquelas normas já estão bem sedimentadas e elas se completam. Porque muitas vezes, talvez você tenha normas que são contraditórias quando a legislação é esparsa. Infelizmente, no Brasil, o legislador não faz um trabalho tão bom
até pelo casuísmo das leis, ele acaba editando e publicando normas contraditórias. Então, muitas vezes, quando você tem um código, a análise é feita de uma forma geral e essas normas contraditórias são retiradas. Já é disciplinado no próprio código. Mas o importante é vocês saberem que aqui o direito administrativo no Brasil não é codificado, ok? E essa terceira característica, dele ser muito jurisprudencial, ocorre justamente em razão dele não ser codificado. Isso aumenta a mobilidade, a discricionariedade do intérprete ao julgar, ao interpretar essas leis. Então, tende a ter, ficou bonito, hein? Tende a ser uma matéria muito mais jurisprudencial. A influência da jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, tende a ser maior. Então, influenciar muito mais, justamente pela falta desse código. Aqui, a quarta característica é que o direito administrativo no Brasil, ele segue o modelo inglês de jurisdição, tá? O que isso quer dizer? Na França, nós temos basicamente dois modelos, o modelo francês e o modelo inglês de jurisdição. O modelo francês, o direito administrativo segue um tribunal próprio, uma jurisdição própria. Então lá você teria uma de jurisdição administrativa e uma judicial. E todos os problemas administrativos, todas as demandas, as lides administrativas, estariam submetidas a esse tribunal administrativo, que é soberano. Você não poderia ingressar no judiciário com uma demanda já decidida pelo tribunal administrativo. No Brasil, diferentemente, você tem uma jurisdição una só. Você tem o direito administrativo, você tem julgamentos administrativos, como é o caso interior das próprias instituições. Então você tem sindicância, você tem processo administrativo, que muitas vezes são julgados pelos órgãos internos. Então eu, como policial civil, eu vou ser julgado pela Corregedoria da Polícia Civil. E muitas vezes quem vai depois decidir é o governador do estado. Eu vou mandar ele, que é delegado de polícia, embora. Ele cometeu uma falta administrativa que enseja a exoneração. O governador do estado vai publicar meu ato dizendo que eu fui exonerado do cargo de delegado de polícia de Minas Gerais. Isso não impede que eu questione essa decisão do governador do estado no âmbito do Poder Judiciário e eu saia vitorioso. Então, eu que fui mandado embora por uma falta que, em tese, ensejaria exoneração, depois posso ser reintegrado em razão da decisão do Poder Judiciário, que prevalece sobre a decisão administrativa. Então, no Brasil, sempre quem tem a última palavra sobre esse tipo de conflito é o Poder Judiciário, não só sobre esse tipo de conflito, mas sobre qualquer questão administrativa. Já na França, não. Se eu fosse julgado no âmbito administrativo e ficasse estabelecido que eu deveria ser exonerado, eu não teria para quem recorrer. Então, na França nós temos dois modelos de jurisdição, uma administrativa e uma judicial, e uma não prevalece sobre a outra, e no modelo inglês de jurisdição nós temos uma só jurisdição, que é a judicial, e não existe jurisdição administrativa prevalente. Inclusive, eu não preciso nem esgotar, de acordo com a Constituição, o âmbito administrativo. Eu só preciso, às vezes, por questão de jurisprudência, para diminuir o número de julgamentos, muitas vezes você fala, a jurisprudência decidiu no sentido que você deve, pelo menos, provocar a administração pública. Então, eu faço um pedido de aposentadoria para o INSS, se ele não me responder no prazo que ele tem para me dar aquela resposta, para dizer se eu tenho direito a um benefício ou não, se eu posso me aposentar ou não,
eu já posso ingressar no judiciário. Olha, judiciário, eu tenho aqui a inércia do INSS e eu tenho direito, estou aqui te mostrando, provando os requisitos. Entenderam? Então você não precisa nem esgotar, a não ser na justiça desportiva, porque isso é previsão da Constituição, artigo 217. Na justiça desportiva nós devemos ir até a última instância, esgotar, mas mesmo assim não impossibilita a decisão do judiciário. Então muitas vezes a gente vê o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, julga uma questão e o jogador ou o clube não ficou feliz e ingressa no judiciário. Por quê? Porque a gente está no modelo inglês de jurisdição, ok? Entenderam isso? O modelo inglês, a jurisdição é una. Então, todas as questões administrativas, mesmo que julgadas administrativamente pelos órgãos, pelos tribunais administrativos, podem ser reapreciadas pelo Poder Judiciário, ok? E por fim, vamos para a última característica. O direito administrativo é um ramo do direito público. A gente já sabe a distinção entre direito público e direito privado, e o direito administrativo pertence eminentemente ao direito público porque julga, na maioria das vezes, questões relacionadas aos órgãos, aos entes, às pessoas, aos bens do Estado. Então, prevalece que ele é ramo do direito público. Bom, vamos lá. Vamos passar para o próximo item. Objeto do direito administrativo. E quais são os objetos do direito administrativo? As atividades da administração pública. Então, o ato de administrar, se eu vou comprar copinho de café de 50 ml ou de 100 ml, e como eu vou pagar isso, qual é o preço, isso é atividade de administrar. É desde as coisas mais básicas, até a compra de um imóvel, por exemplo, para onde vai funcionar a sede do governo. Quando eu construí Brasília, isso pertenceu ao direito administrativo. Como eu tinha que licitar tudo, fazer concorrência, pregão, enfim. Discutir como vai ser comprado as coisas, como vai ser vendido o bem público. Esse carro não serve mais para administração, então vamos vendê-lo. Para isso a gente precisa de autorização e fazer um leilão para poder vender esse bem público. Então isso é atividade. Os agentes que são basicamente os servidores públicos ou quem representa, e quando eu digo servidor público aqui eu quero dizer no sentido lato, tá? Um estagiário ele é um agente público, ele pode cometer um ato de improbidade administrativa. Um particular em colaboração com o serviço público, ele também pode cometer. Um servidor temporário também. Então, ele pode ser tutelado sim pelo direito administrativo. Veja que o conceito aqui de agentes públicos é no sentido lato, são vários os agentes, mesmo que ele não seja o concursado ou mesmo que aquele vínculo não seja definitivo. O particular, em colaboração com o serviço público, pode ser atingido, o estagiário, o servidor temporário, todo mundo está aqui dentro do conceito de agentes públicos, beleza? Também, outro objeto são as pessoas, né? E aqui pessoas, eu estou falando do Estado, a União, os municípios, o Distrito Federal, tá? Que são as pessoas de direito público interno. E elas todas são objeto de estudo do direito administrativo. E os órgãos que pertencem a essas pessoas. Pensa sempre num corpo humano. A pessoa como um todo, e dentro dela tem órgãos. São as subdivisões. Então, nós temos a União, e a União tem seus órgãos. O Ministério da Fazenda, o Ministério... Hoje nem existe mais Ministério da Fazenda, né? Ministério da Economia, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, o INSS, que é uma autarquia, mas pode ser considerado um órgão público. E dentro dos estados nós temos outros órgãos. A Polícia Civil é um órgão, e as delegacias de polícia são descentralizações, desconcentrações. Então, nós temos todas essas figuras dentro do direito administrativo que vão possibilitar essa criação, essa subdivisão de órgãos. Você pode desconcentrar ou descentralizar e, a partir disso, você cria órgãos que não necessariamente estejam subordinados ao Estado. Beleza? Mas nós vamos ver melhor o que é descentralização, o que é desconcentração em uma aula futura. E quais são os tipos de órgãos que elas criam.
mas aqui o importante é saber que o objeto são as pessoas e também os órgãos que compõem essas pessoas, beleza? Bom, aqui só uma pincelada, porque eu já vi muitas vezes caindo em concurso, inclusive em prova oral, de concursos até que nem são tão pesados em direito administrativo, por isso é importante a gente estudar essa questão da administração pública versus administração pública com letra minúscula. O que difere isso? A administração pública, quando as iniciais são grafadas em letras maiúsculas, representa o critério subjetivo de administração pública, ou seja, os sujeitos, as pessoas, os órgãos, os entes, tudo que diz respeito às pessoas dela, de forma subjetiva, o sujeito da administração. Quando eu for falar da União, eu cito a administração pública com letras maiúsculas, como se fosse o nome da pessoa. Quando eu falo do Estado de Minas Gerais, eu quero me referir à administração pública do Estado de Minas Gerais. É letra maiúscula, porque é o critério de sujeito, é o sujeito da administração pública. E quando grafado com letras minúsculas, administração pública com letras minúsculas, isso indica um critério objetivo, ou seja, do objeto, da atividade de administrar a coisa pública. Então, quando eu quero falar que administração pública no sentido de o que é feito, eles não estão fazendo direito, aí seria o critério objetivo, é a atividade de administrar. A administração pública não é boa nesse sentido. Eu quero falar, olha, eles não fazem bem algo, a administração pública não está sendo feita de forma correta. Isso seria a forma objetiva e que é grafada com letra minúscula. Então, vamos lá. Letra maiúscula, forma subjetiva, representa o sujeito, é como se fosse um nome, por isso grafada de forma maiúscula, com letras maiúsculas. Administração pública no sentido objetivo, tá? Diz respeito ao objeto, coisa, e aí ela é grafada, atividade administrar, ela é grafada com letras minúsculas, beleza? Isso é só porque eu vejo e vale a pena perder um minutinho aí para falar disso. Bom, e quais são as tarefas precípuas, aquelas primeiras, o que a administração deve fazer a priori, de início, quais são os seus objetivos fundamentais, beleza? Exercer o poder de polícia, tá tranquilo isso? E aqui polícia eu não estou dizendo de polícia civil, polícia militar, não tem nada a ver com a atividade em si de policiamento, tá? É exercer o poder de polícia, vamos botar aqui, artigo 78 do CTN, que é o Código Tributário Nacional. Exercer o poder de polícia é limitar a propriedade privada, o direito à liberdade do indivíduo em benefício do interesse público. Então, quando eu proíbo um bar de colocar mesas na calçada, porque isso impede a via, impede o pedestre de transitar pela via, isso é exercício do poder de polícia, tá? O conceito que todo mundo utiliza está no artigo 78 do CTN, vai lá dar uma conferida que vai ser muito melhor do que eu falar aqui. Mas a ideia do poder de polícia é a limitação, tá? E a restrição da liberdade do indivíduo, do particular. E aqui, quando eu digo indivíduo, não necessariamente é do indivíduo pessoa física, pode ser a pessoa jurídica também, tá? Essa limitação da propriedade privada, das liberdades, em benefício do interesse público, tá? Limitando aí o uso desses bens, dessas liberdades, impondo restrições ao particular para que a coletividade seja sempre beneficiada. Então, essa é a primeira ideia que a administração pública tem, é regular
os vínculos sociais aí, exercer esse poder de polícia para que a gente possa conviver de forma mais harmônica. Ó, eu vou parar aqui, a gente vai para o segundo bloco daqui a pouquinho já, e a gente vai continuar estudando essas tarefas. Beleza? Obrigado, até já.